Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero biografia. Então, gente, no estudo do gênero, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas biografias para que a gente possa analisar como é o texto, sua estrutura, característica e linguagem na prática. Vamos lá? Nós vamos começar, então, com a biografia de Lázaro Ramos, certo? Porque está também dentro da proposta do nosso caderno de atividade. Então, ele começou a estudar teatro na escola e logo aos 10 anos de idade já fazia pequenos trabalhos no teatro com um nome artístico, que era Lula Somar, que era nome formado de duas primeiras letras do seu nome, composto Lu de Luiz e Lá de Lázaro, e Somar do sobrenome Ramos. Só que ao contrário. Quem contou a curiosidade do nome foi o próprio autor, durante uma entrevista no programa do Jô, exibida em 4 de agosto de 2016 pela Rede Globo. Aos 15 anos, entrou para o bando de teatro Olodum, dirigido no momento por Márcio Meirelles e formado por atores negros em Salvador, na Bahia, enquanto dava seus primeiros passos para iniciar sua carreira. Lázaro Ramos trabalhou como técnico de laboratório de análises clínicas, estudou patologia no Colégio Técnico em Salvador e, nessa época, sua mãe foi acometida por uma doença degenerativa. Lázaro, sendo filho único, ajudava a pagar as contas de casa. Então, gente, vamos ver agora a carreira. Note que nessa parte do texto é feita uma linha do tempo a partir das datas de quando a carreira profissional começou. Então, vamos ver. Fez uma participação na peça A Bruxinha, que era boa, de Maria Clara Machado, em 1988, quando tinha uns 12 anos, num teatro itinerante que estava em Salvador, substituindo seu primo. Lázaro não tinha noção do que era atuar. Até os 15 anos, decidiu ser ator. Aí vem aqui, ó. Em 1994, entrou para o bando de teatro Olodum, atuando na peça Bye Bye Pelô. No cinema, fez uma figuração com o bando Genipapo em 1995, de Monique Gardenberg. Em 1998, reza a lenda que a sua participação no filme Cinderela Baiana com Carla Pérez foi importantíssima para que Lázaro conseguisse dinheiro para se manter enquanto estudava. E em Sabor da Paixão, em 2000, quando contracenou com Murilo Benício e Penélope Cruz, uma comédia da diretora venezuelana Fina Torres, Madame Satã foi seu primeiro filme como protagonista. Mas antes da estreia desse filme, Lázaro já havia rodado O Homem que Copiava, em que também fazia o papel principal, o tímido desenhista e operador de fotocopiadora André. Em Cafundó, de Paulo Betti, Lázaro viveu seu terceiro protagonista, João de Camargo, um ex-escravo que vivia e virou, na verdade, um líder religioso. Em Nina, filme de Heitor Dália, inspirado no clássico Crime e Castigo, de Dostoiévski, ele fez uma rápida aparição como um pintor. Então, note, gente, que aqui nessa parte da biografia existe uma linha do tempo, né? Uma linha na ordem cronológica dos fatos. E aí continua, ó. Em julho de 2009, foi nomeado embaixador da Unicef, foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano em 2009. Ainda no mesmo ano, Lázaro Ramos foi apresentador da 5ª edição do Prêmio Bravo, Prime da Cultura. Em 2010, retorna à teledramaturgia com uma pequena participação especial, como ele mesmo, na novela Passione. Em 2011, interpretou André Gurgel em Insensato Coração.
Tratava-se de um solteirão convicto que não escondia de ninguém a falta de interesse em se aprofundar em um relacionamento. Nesse ano, recebe o prêmio Camélia da Liberdade na categoria Imprensa, em reconhecimento às personalidades que promovem a ação da inclusão social de afrodescendentes. Em 2012, viveu o capoeirista Zé Maria, par romântico de Isabel, interpretada por Camila Pitanga em Lado a Lado. O texto de João Ximenes Braga e Cláudia Lage foi vencedor do Emmy em 2013 em sua categoria. A novela então marcou a estreia do autor em folhetins da época. Perceba que continua aqui a produção da biografia em uma linha do tempo cronologicamente organizada no que tange o acontecimento dos fatos, tá? Aqui a gente vê a questão das novelas e filmes, né? Continua falando sobre a carreira do autor. Depois vem a vida pessoal, né? Porque na biografia também, além da carreira, né, das obras, fala-se também da vida pessoal do ator. Então, aqui a gente vê, né, Lázaro Ramos é casado com a atriz Thaís Araújo, mãe do primeiro filho do casal, João Vicente de Araújo Ramos, nascida em 18 de junho de 2011, e Maria Antônia, nascida em 23 de janeiro de 2015. Lázaro contracenou com Thaís na telenovela Cobras e Lagartos, interpretando o personagem Foguinho, um trambiqueiro simpático que caiu no gosto do público e pelo qual foi indicado também ao Emmy de melhor ator do ano de 2007. Em 2013, voltaram a contracenar juntos no filme Acorda Brasil e em 2014 em Geração Brasil. Em 2015, em Mr. Brown. Então, gente, perceba que a biografia, ela conta, né, é a escrita sobre a vida de alguém, de uma pessoa. No caso, eu trouxe aqui o exemplo do ator Lázaro Ramos, e nós vamos ver outro exemplo de biografia, que é a de Ayrton Senna, né? Então, Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, foi piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 88, 90 e 91. Ele começou sua carreira competindo no kart em 73 e os carros de Fórmula em 81, quando venceu as Fórmulas Ford 1600 e 2000. Em 1983, alcançou o título de campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3, batendo vários recordes. Seu desempenho impulsionou sua ascensão à Fórmula 1. Aqui vem já a questão da infância e juventude, né? Então, falando um pouco da questão pessoal, da personalidade, né? Que nós estamos estudando a biografia. Filho de um empresário, Milton Guirrado Teodoro da Silva e de Neide Joana da Sena Silva. Ayrton Senna nasceu em 21 de março de 1960, na maternidade de São Paulo, no bairro de Cerqueira César. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e o pai era filho de uma espanhola. Morou no Jardim São Paulo, dos 4 aos 12 anos, mudando-se posteriormente para Tremembé. Desde novo, ele se interessava por automóveis. Aí continua aqui, foi incentivado pelo pai, um entusiasta das competições automobilísticas, que montou o seu primeiro kart quando ele tinha 4 anos de idade e que tinha um motor de máquina para cortar grama. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas dentro das propriedades rurais de Milton. Na televisão, gostava de assistir o anime Speed Racer, sobre um piloto de corridas. Vem aqui também, um pouco da vida pessoal. Eu quero que vocês percebam o quanto que a biografia, ela traz a intimidade, né, da personalidade, e ela é escrita a partir de uma linha do tempo. Então, a gente observa
muitas datas. É por isso, gente, que quando a gente vai fazer uma biografia, é muito importante a questão da pesquisa, né? Nós temos que pesquisar, conhecer muito bem a vida da personalidade, quais são suas obras, certo? Os pontos principais da sua vida, os mais marcantes, ou os pontos mais difíceis, a questão da sua vida e da sua morte, se for o caso, né? Então, aqui a gente tem, ó, a vida pessoal dele, que conta um pouco, né? Que ele era devoto do catolicismo, costumava ler a Bíblia. Foi feito posteriormente aqui, ó, um documentário sobre a sua carreira de piloto, né? Onde a sua irmã, Viviane Senna, revelou que pouco antes da sua morte, ele abriu a Bíblia em uma página, né? Então, ela fala aqui, ó, naquela manhã, quando ele acordou, pediu a Deus para falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. Então, veja que a gente percebe aqui a intimidade, né, da personalidade. Então, aí ele fala aqui, ó, continua falando, em relação à política, ele nunca gostou de dar declarações a respeito, evitando revelar os seus votos em eleições, né, ou elencar candidatos. No futebol, Ayrton Senna se declarava torcedor do Corinthians, fato muito celebrado pela torcida do clube, né? Em 1988, logo após o primeiro título mundial, Ayrton tornou-se sócio do clube português, os Belenenses. A adesão do piloto se deu através de uma ação de marketing, né? Então, do presidente Miguel Pardal. E aí continua, né? Aí vem aqui a questão dos relacionamentos, né? Na vida afetiva, no caso, ele sempre foi muito focado em sua carreira, teve 5 namoros sérios. Lilian Vasconcelos de Souza, Adriane Yasmin, Xuxa Meneghel, Cristine Ferracil e Adriane Galisteu. Aqui fala do casamento, né, com Lilian, em fevereiro de 1981. Após o casamento, ela passou a assinar Lilian Sena da Silva. Fala aqui da intimidade, ó, do casal, da lua de mel, tá? E após o divórcio com Lilian, Senna assumiu a sua história com Adriane e Yasmin, à época uma adolescente de 15 anos, herdeira da empresa Duchas Corona, e o relacionamento foi bastante comentado pelo fato de a menina ser menor de idade, e bem mais jovem que o piloto, que foi o primeiro namorado dela. O relacionamento durou até o final de 1988. Entre 1990 e 91, Senna teve um relacionamento com a carioca Cristine Ferracil. Então, gente, percebam que a biografia, como o próprio nome diz, né, é a escrita sobre a vida de alguém. Seja um ator, um escritor, uma personalidade, ou lembrando aqui, né, como a gente já falou nas aulas anteriores, da questão da autobiografia. A biografia é quando uma terceira pessoa escreve sobre a vida de alguém. E a autobiografia é em primeira pessoa, porque é a própria pessoa, né, escrevendo sobre ela. Então, perceba aqui as características desse gênero, né? Fala da intimidade da personagem, da personalidade, fala, na verdade, minuciosamente dos seus passos, né, na carreira, das suas obras, enfim, é um gênero minucioso de escrita sobre a vida de alguém, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.